Boa noite. Boa E noite. como vai? Boa noite, professor Marco. Acho que está Boa dando noite, eco. todo mundo. Eu vou diminuir um pouquinho o meu microfone aqui. Ok. Boa noite, pessoal que está entrando. Estão todos aí nos ouvindo bem. De novo, boa noite, professor Marco. É um Boa prazer noite, muito doutora Sibeli, grande. como vai? O prazer É é um, todo meu. é um prazer ter o senhor aqui hoje para a gente falar desse tema. O coração que adoece é o mesmo que cura. Então Bacana, vamos hein? hoje, né, pessoal que está entrando aí, aprender um pouquinho por que que o coração adoece e o que a gente tem de ferramenta nesse mundo moderno que tanto está nos adoecendo, mas que pode nos curar. A nossa conversa hoje vai ser um bate-papo hoje sobre isso. Eu queria antes apresentar aí o meu convidado, o Dr. Marco Fábio Cog. Ele é fisioterapeuta, mas ele é químico também, tá, gente? Com inúmeras pós-graduações. A gente estava conversando antes, ele já até fez algumas coisas na Índia. Meu sonho de consumo está lá fazendo medicina Ayurveda na Índia, mas o Dr. Marco desenvolveu um sistema de biofeedback chamado Cardio Emotion, e é isso que nós vamos tentar hoje passar para vocês. É uma ferramenta muito interessante, tanto para diagnóstico dessas coisas que nós vamos falar, até mesmo como terapêutica. Essa semana eu fiquei muito aqui no Instagram falando de saúde mental, do tanto que essa nossa vida, essa nossa vivência tem aí atrapalhado a nossa saúde mental. E nós vamos hoje com essa live fechar a semana meio com a chave de ouro. Nós conversamos como que a variabilidade da frequência iria aí alterar essa nossa situação cardiológica. O doutor Marco vai nos explicar melhor sobre isso, mas eu, como cardiologista, gente, só para explicar para vocês, o nosso coração ele tem um ritmo regular. Então a gente sempre aprendeu que o coração é tum-tum, 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 e nós estamos certos. Quando esse ritmo se perde, nós estamos diante de uma arritmia, falta de ritmo. Mas dentro do nosso ritmo, que é regular, existe ali uma mínima variabilidade dessa frequência. Isso foi mais ou menos, começar as pesquisas em 1965, ainda nos corações de fetos. E nós fomos perceber ali que aquilo ali estava dando o quê? Estava alterando ali a frequência do coração do feto. E nessa variabilidade, a gente consegue entender na cardiologia assim: o paciente que tem uma variabilidade boa ou aumentada, ele tem uma sobrevida melhor. O paciente que tem uma variabilidade diminuída, ele tem uma mortalidade maior, ou por morte súbita, ou então por arritmias, entendeu? Aí o que isso acontece? Nós vamos conversar sobre isso. Quais as coisas, eu estou tentando diminuir um pouquinho a microfonia que está aí para vocês, o que a gente pode estar fazendo para modificar essa variabilidade? Aonde é que o nosso estilo de vida, onde é que essas alterações vão acontecer? É mais ou menos por aí que nós vamos conversar hoje, não é, doutor Marco? Exatamente, exatamente. Eu só queria Seja saber se estão me isso. ouvindo. Estão me ouvindo no Instagram direitinho? Aqui para mim está ótimo. E no Instagram, estão ouvindo? Será que alguém pode dar o feedback aí? Estão me ouvindo ou não? Eu baixei o volume para a microfonia aqui. Bom, vamos lá então. É, Então, mais uma vez, boa noite. Vamos falar desse assunto extremamente importante que você já começou, falando sobre a variabilidade da frequência cardíaca, né? Eu vou começar talvez com uma coisa meio chata que aconteceu na minha família, comigo, que era a minha irmã estava na UTI, e ela já tinha uma certa idade, e quando eu fui visitá-la na UTI, eu estava vendo no monitor a frequência cardíaca dela.
Era 70, 70, 69, 70, 70, 69, 73, 70. Eu liguei para o meu sobrinho que mora no Rio Grande do Sul e falei, olha, meu caro, se você vem aqui, tua mãe não vai muito longe, não. E ele veio e realmente uma semana depois ela faleceu. Mas por que dá para a gente ter uma ideia assim, né? Porque o coração dela não variava quase o batimento, era muito constante. E quando a gente sabe que o coração bate como um metrônomo, alguma coisa está muito séria. É necessário que ele varie. E essa variação é chamada de variabilidade da frequência cardíaca. Muita gente fala, poxa, mas esse termo complicado. Não é complicado, mas é bastante simples de entender o termo em si. Porque a gente fala nos nossos cursos, para facilitar, imagine que você tem uma sala com 100 pessoas. Você quer saber qual é a média de peso dessas 100 pessoas. Então, eu coloco a balança e cada pessoa que vem, a gente pesa no final da centésima pessoa. A gente vai fazer uma média. Essa média é um valor médio do peso, né? Então, sei lá, é 60 quilos, vamos supor. Mais ou menos 7 quilos. Então, a variabilidade do peso é 7, mais ou menos 7 quilos. O peso médio é 60 quilos, por exemplo. E assim como é o coração. O coração tem uma frequência cardíaca média e tem uma variabilidade dessa frequência cardíaca, né? Ele pode fazer a mesma coisa na altura, falar, bom, esse grupo tem uma altura média de 1,70 m, mas tem pessoas que têm 1,80 m, tem pessoas que têm 1,60 m, então você tem 170, é 1,70 m, mais ou menos 10 centímetros. Essa é a variabilidade. Então, uma é a variabilidade do peso, outra variabilidade da altura, outra variabilidade da frequência cardíaca. Então, se tem uma frequência média, é uma variabilidade. No caso da minha irmã, a variabilidade estava perto de zero. Né? Quase não variava, né? Quase não variava. Ou seja, o coração dela não estava tendo mais condição de se adaptar a estímulos internos e externos. Então, esse parâmetro de variabilidade de frequência cardíaca é extremamente importante para a saúde da pessoa. Mas não só a saúde física, mas a saúde emocional também, né? Pois é, doutor Marco, é aí que a gente vai começar a aprofundar nesse tema do estresse. Para nós da cardiologia, desde, né, dessa época aí de 70, 80, mas principalmente nas últimas 2 décadas, nós sabemos que essa capacidade de variar a frequência cardíaca reduz muito em algumas doenças. Então, o paciente pós-infarto, o paciente diabético que já tem uma neuropatia diabética, o paciente que fez um transplante cardíaco, que tem insuficiência cardíaca, nós sabemos que ele tem uma variabilidade reduzida e, diante disso, a gente consegue até dar um pior prognóstico para ele diante dessa análise. Mas a nossa conversa hoje não é sobre essas doenças físicas. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está aí com a gente, por que o estresse, por que a ansiedade pode mudar essa variabilidade e como é que ele faz isso? Tem vários estudos mostrando que as pessoas, quando estão com baixa variabilidade, elas podem ter tantos problemas psicológicos, emocionais, psicoemocionais, quanto físicos. Eu já explico a ideia qual é. Mas quando a pessoa tem um estresse crônico muito intenso, quando a pessoa pode ter estresse pós-traumático, pode ter transtorno de ansiedade, vários transtornos de ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobias, assim vai, fobia social, mesmo o espectro autista, hiperatividade, depressão, todas essas, inclusive problema com insônia, com memória, tudo isso leva a uma depressão na variabilidade. Então foi estudado, inicialmente, o estudo começou com o coração em termos de infarto, em termos de cardiopatias diabéticas e mais a parte física mesmo. Depois eles observaram que toda essa parte psicológica derrubava também a variabilidade. Por que acontece isso? Então, se a gente for analisar um pouquinho, o sistema nervoso autônomo ele tem uma atuação fundamental na saúde cardíaca, não só cardíaca, mas em todo o organismo nosso, né? E a gente
a gente fala, então nós temos o ramo simpático e o parasimpático, né? O que são esses ramos, né? O ramo simpático é aquele que acelera nossas funções. E o parasimpático é aquele que desacelera, a grosso modo, né? Para não entrar em muito. Então, como se fosse um carro em que você tem um acelerador e tem o breque. Mas o breque e o acelerador são duas estruturas, são duas estruturas mesmo, né? Está entrando de novo a microfonia aqui. Então, o sistema nervoso simpático que acelera e o parasimpático que desacelera. É como no caso nós tivemos o acelerador e tivemos o breque. São duas funções independentes. Anatomicamente independente, funcionalmente independente, em termos de neurotransmissores são independentes, também acetilcolina e noradrenalina e também epinefrina. Não importa a gente chegar nesse nível, mas conforme a pessoa vai ficando com ansiedade, por exemplo, com estresse crônico, vai tendo um excesso de atividade do simpático, desse sistema simpático, devido a excesso de adrenalina. Quando a gente fala adrenalina, é o nome genérico de adrenalina, da noradrenalina e epinefrina, né? E quando você tem excesso desses neurotransmissores, você vai começar a aparecer logo em seguida o cortisol. Porque o cortisol é neurotóxico, o cortisol em excesso, ele é muito destrutivo para a saúde. Então, se a pessoa tem um estresse agudo e um pico, depois passa, legal. Se você tem um pico de ansiedade, depois passa, legal. Mas quando começa a ficar crônico, aí complica devido à presença do cortisol. O cortisol, ele é anti-inflamatório, ele é bom até determinados níveis. E o que acontece nessa situação? Então, o coração começa a aumentar a frequência cardíaca devido ao excesso do simpático e ele perde a variabilidade. Não é que ele perde, diminui a variabilidade com excesso de simpático. Então, a variabilidade começa a tornar-se pequena. E as pessoas, então, que têm baixa variabilidade, têm esse problema de ansiedade, de estresse, o que a gente está falando, além da parte física, né? Não sei se deu para conceituar. É mais ou menos isso aí mesmo, né? Hoje mesmo, eu até estava dividindo aqui no Instagram uma pesquisa recente falando que homens entre 25 a 64 anos que estavam portando estresse ou exaustão física e mental, eles tinham 2,7 vezes mais chance de infartar em 5 anos. Então, é isso, né? Vai, de alguma forma, esse estresse alterar não só a chance de um infarto, como diminuir essa variabilidade da frequência, aumentando morte súbita, arritmias. No meu caso, Marco, eu entrei na medicina e acredito até que na cardiologia por um motivo pessoal também. Minha avó era cardiopata, era chagásica, e desde nova eu ficava cuidando dela, desde menininha. Acho que isso que despertou minha vontade de desenvolver algo na minha vida que fosse cuidador. Eu queria saber como é que você, um químico, um fisioterapeuta, foi atrás de trabalhar com a variabilidade de frequência do coração e acabou culminando aí na descoberta, no desenvolvimento, né, desse biofeedback, né, de avaliar essa variabilidade e tentar ao mesmo tempo tratar. A história é engraçada. Eu, então, como químico, era executivo, era diretor de uma empresa multinacional. E aí eu fui viajar para o sul, lá para Gramado, e de domingo para segunda-feira, às 3 da manhã, eu acordo me sentindo muito mal. E como fisioterapeuta, eu fiz uma autoavaliação e vi que alguma coisa estava muito doida comigo, né? E meu coração estava completamente pirado, né? Medindo aqui na carótida, né? Bom, daí eu fui para o hospital local e fui direto para a UTI, porque estava com uma arritmia muito intensa, com uma fibrilação atrial, supraventricular, né? E aí fiquei 2 dias lá, né, na UTI. Eles fizeram todos os exames bioquímicos normais e não encontraram nada que justificasse. Então a hipótese provável era estresse
e ansiedade. Mas como eu há muito tempo tento levar uma vida mais equilibrada, no sentido, sou vegetariano, pratico yoga, dou aula de yoga e faço meditação e tudo aquilo. E eu achava então que eu estava fora do grupo de risco. E de repente estava eu lá na UTI. E muito interessante que nessa viagem eu estava com esse livro aqui, olha. Né? Curar ansiedade e depressão sem uso de medicamento nem de psicanálise. E foi muito interessante porque esse livro ele foi um divisor de águas. E foi muito interessante como é que eu consegui esse livro, né? Foi uma vez que eu fui num congresso internacional aqui no Brasil, e lá tinha uma biblioteca, estavam vendendo livros, e por acaso esse livro eu falei assim: ei, tudo bem, Tomaco? Tudo bem? E no fim eu comprei, sem saber do que se tratava. E aí ele tem um capítulo que ele fala da nova medicina das emoções, como as emoções têm que ser controladas, no sentido de quando ser equilibradas, para sair dessas crises de ansiedade, de estresse e assim vai. E no livro ele traz algumas técnicas, acupuntura, ácidos graxos e assim vai, e falava da coerência cardíaca. Nessa nova medicina das emoções, ele trazia muito bem essa relação entre o cérebro, nosso sistema límbico, o nosso cérebro emocional, e o nosso coração. Ele trazia, então, que existe uma ligação através do nervo vago, que sai do tronco cerebral e vai para o coração, né? E que assim como ele recebe informações, o coração envia informações para o cérebro límbico também. Que chama de aferência e eferência vagal. E nesse livro ele fala que 6.000 executivos na Europa e nos Estados Unidos fizeram um treinamento com biofeedback desse tipo do Cardiomotion que nós desenvolvemos, né? E lá ele traz no livro que houve uma queda acentuada na pressão arterial desses 6.000 executivos, aqueles que tinham desequilíbrio, logicamente, que o DHEA, que é o dehidroepiandrosterona, que é o hormônio da juventude, que é extremamente importante para o nosso organismo, né? Ele dobrou. E como o cortisol e o DHEA vêm da mesma matéria-prima, vamos falar assim, né? Quando o DHEA subiu, o cortisol diminuiu em 23%. Então ele mostra que esse treinamento com biofeedback cardiovascular, que a gente chama, né, que é o Cardiomotion, e traz mais que a redução de sintomas de TPM, traz como o declínio do estresse, com maior equilíbrio emocional, coisas. Eu falei, puxa vida, eu aqui na UTI, tem alguma coisa que não está Tanta legal. coisa acontecendo. Então eu comecei a fazer pesquisa na literatura internacional, buscar patentes, e aí, como químico, pesquisador, foi muito tranquilo para eu fazer isso, nessa avaliação. E conhecendo da fisiologia, por ser fisioterapia também, por ter fisioterapia, então foram casando as informações e nós fizemos um grupo de 4 pessoas, que tinha um engenheiro eletrônico com mestrado, tinha um engenheiro da ciência, não, engenheiro não, um cientista da computação também com mestrado e doutorado no ITA, tinha uma psicóloga e eu na fisiologia. Nós fizemos um protótipo, daí fomos para o Centro de Inovação da USP. Lá no Centro de Inovação da USP nós montamos uma equipe de 12 pessoas e aí desenvolvemos o Cardiomotion. Surgiu esse filho aí. Bom, nós vamos falar muito desse Cardiomotion hoje. Eu tenho certeza que muita gente que está aí seguindo a gente não sabe a aplicabilidade, a simplicidade, às vezes, de ter uma ferramenta dessa. Hoje, eu estava pensando, antes de entrar nessa live, como é que a medicina que integra hoje, né, essa medicina mais moderna, é tão complexa e, ao mesmo tempo, tão completa, né? O senhor falou aí do DEA, da importância em se ter uma dehidroepiandrosterona. A gente sabe que tem estudos com DEA baixo, aumentando o risco de depressão. Entendeu? Nós estamos ao vivo, gente. Ao vivo é sempre um exercício. Eu estou tentando de tudo para melhorar minha microfonia, mas não estou obtendo sucesso. A gente está também ao vivo no YouTube.
né? E em outros canais, eu até diminuí bem o volume aqui do meu computador para ver se era por aí. Já tentei tirar meu som, mas eu acho que piora. Melhora um pouco? Dá um retorno aí. Mas eu acho que eu tirando melhor o eco. Não? Melhorou. Alguém está falando que melhorou. Mas está dando microfonia, né? Talvez... Não melhorou. Não melhorou. Então, fone de ouvido. Eu diminuí bastante meu volume nas outras redes que a gente está transmitindo, mas eu acho que ainda está dando microfonia. Enfim, vamos com microfonia, porque eu já tentei tudo que é possível aqui. A gente está com também um setor de marketing dando uma assistência, mas o que ele pediu para fazer, talvez ele vai parar a transmissão no YouTube. Acho que agora está melhor. Acho que agora está melhor. Tá melhor? Talvez seja melhor a gente continuar pelo Instagram e a gente sai do YouTube. Eu saí do YouTube e acabou a microfonia. Então, estamos diante de um problema de não compreensão de congruência de redes sociais, porque não deu certo. Mas, enfim, então, vamos continuar no Instagram, porque depois a gente marca outra em outra rede social. Mas, doutor Marco, eu estava falando dessa integração. Então, nós falamos do DEA, da importância dele estar em níveis ótimos, de como que o cortisol é necessário, mas é vilão, de como é que o senhor desenvolveu esse aparelho, que o senhor vai explicar como é que ele vai medir isso, como é que ele vai nos ajudar a tratar. E a gente sabe, eu fiquei muito deslumbrada com uma situação sobre variabilidade da frequência cardíaca. É um estudo que foi feito em cães. E esses cães, eles tinham alto risco de arritmias, porque a eles era induzido, de uma forma obviamente científica e forçada, experimentalmente, uma certa isquemia no coração. Então, pegavam-se os cães, forçava-se uma isquemia e eles desenvolviam mais arritmias, que é o que nós conversamos, né? O paciente pós-infarto tem mais risco de arritmia porque essa variabilidade está diminuída. E nesses cães que colocavam-os, então, para fazer exercício, eles aumentaram a variabilidade da frequência cardíaca em 74%. Então, assim, nós temos ferramentas, como o senhor vai explicar aí o Cardio Emotion, e como a gente sabe aí de muitas coisas dentro dessa linha natural, a própria meditação, o yoga, a acupuntura e o exercício físico, modificando aí essa variabilidade da frequência cardíaca e, ao mesmo tempo, aumentando a nossa sobrevida, né? Sim. Muito interessante. Então, nesse sentido que você está falando, que os exercícios melhoram, o exercício físico melhora a variabilidade, e é mais ou menos obrigatório quem teve um infarto do miocárdio faça treinamento de esteira de uma forma que melhore a variabilidade. Agora, tem um ponto interessante. Tem publicações científicas falando que quando você faz o treinamento com biofeedback cardíaco, tipo Cardio Emotion, você pode, um dos dados da literatura é assim, a pessoa começou com uma variabilidade de 21. Depois eu explico um pouco a escala, 21 milissegundos, tal, não importa muito isso. E com 3 semanas, subiu para 42 essa variabilidade. Então, quanto mais alta a variabilidade, é melhor. Então, em 3 semanas, aumentou em 98,7% fazendo treinamento. O que eu quero trazer com isso é que o biofeedback ele trabalha num ponto muito específico, que é onde existe aquilo que se chama de ressonância cardiovascular. Essa ressonância cardiovascular a gente vê através de uma análise que a gente faz, que o Cardio Emotion faz, em que você sabe exatamente o ponto em que você aumenta a tua potência cardíaca. Não só a potência, a força de contração, mas o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, quando você atinge esse equilíbrio do sistema nervoso autônomo, existe um aumento
da variabilidade. Então, eu vou tentar resumir assim. O CardioEmotion é um aparelho de biofeedback. O que significa biofeedback? Vou mostrar aqui. Tem os sensores, em que você pode ligar na orelha da pessoa, em que você mede o batimento através da orelha ou do dedo, tem o sensor de dedo, e ao mesmo tempo que você tem aqui um chamado transdutor. Esse transdutor você liga no computador, ele transforma os sinais analógicos, que é que você tira na orelha, no dedo, do batimento cardíaco, e transforma em sinal digital. Aí o computador, analisando o sinal digital, ele consegue medir com muita precisão qual é o tempo decorrido entre batimentos cardíacos consecutivos. Se você pegar no pulso, você não consegue sentir isso. Você consegue sentir que tem tantos batimentos em 15 segundos, se você multiplica por 4, você tem a frequência média, mas essa frequência média ela pode variar muito, pode variar de 70 a 90 batimentos dentro desse intervalo. Então, o que acontece com o CardioEmotion? Através desses sensores extremamente sensíveis, ele consegue determinar qual é o tempo decorrido entre dois batimentos consecutivos, ou seja, entre duas sístoles. E ele vai pegando as diversas sístoles durante um período, e tem toda uma interpretação matemática extremamente complexa. Ele fala, se você está mais na parte simpática, se você está mais na parte parasimpática, ou seja, se você está muito acelerado ou muito desacelerado, isso vai te dar uma nota baixa no gráfico lá. Então ele interpreta, ele fala, ó, tua nota é 2. Se a nota é 2, a pessoa está muito acelerada, muito simpática. E às vezes tem dificuldade de dormir, tem insônia, tem uma série de consequências imediatas, né? Além de ser uma manifestação de estresse, de ansiedade, tudo aquilo que a gente falou. Tem paciente que chega aqui na clínica com 0,3 a nota. E essa nota varia de 0 a 10. Quanto mais perto de 0, pior está o estado da pessoa. Quanto mais perto de 10, mais equilibrada ela está. Bom, muito bem. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma fotografia de como a pessoa está no momento. Daí a gente traz 9 treinamentos para que a pessoa entre em coerência cardíaca. E quando a pessoa entra em coerência cardíaca, que é o estado de perfeito equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Nesse momento, você tem um pico da ressonância, que a gente falou, um pico muito intenso. E aí é o benefício. Então, a pessoa repetindo esse exercício na coerência cardíaca, você aumenta a variabilidade, indo contrariamente a tudo aquilo que a gente falou, tanto na parte emocional quanto na parte fisiológica. E quando a gente vê baixa variabilidade cardíaca, a gente encontra em vários fatores de risco cardiovasculares, né? Excesso de massa, gordura corporal, hiperglicemia, colesterol elevado, HDL, tudo isso aí reduz a variabilidade. Crises de asma. Bom, enfim, só resumindo agora tudo que eu falei, tentando de uma forma muito simples. Existe um ponto de equilíbrio do sistema nervoso nosso. Quando a gente atinge esse ponto, é como se você estivesse andando numa autoestrada em que você acelera lentamente o carro, breca lentamente, então você tem uma curva do batimento cardíaco parecendo assim uma senoide, uma onda muito, muito equilibrada. Então, você está tendo o quê? Um equilíbrio do teu sistema nervoso, do teu corpo como um todo. Agora, se você está estressado, o teu coração ele se adapta de uma forma rítmica, não é uma arritmia, mas é uma arritmia sino-respiratória, né? Então, que fica um batimento muito errático. É como se você estivesse no trânsito. Acelera, breca, breca, acelera, breca, acelera, acelera, breca. Então, você gasta excesso de combustível, você desgasta o teu carro. E o que o CardioEmotion faz exatamente isso. Como está teu carro? Teu carro está equilibrado ou teu carro está desequilibrado? Está desequilibrado? Tá, muito bem. Então, agora eu vou te dar condições de você ir para uma autopista e desenvolver o máximo o teu carro, que é a coerência cardíaca. Adorei a comparação. Eu uso muito dessa comparação também, Marco, para falar com meus pacientes, né? Comparando o nosso corpo com o carro.
Porque a gente tem Aham. muito cuidado com o carro da gente, né? Eu não tenho muito não, mas eu vejo que meu marido todo ano leva na revisão, e a revisão tem lá aquele valor, e você tem que colocar tudo no lugar, porque se você não mexer num É, probleminha antes dele se agravar, o problema vai se tornar imenso. Todo mundo conhece isso sobre carro, mas quando é para olhar para si próprio, para é, nossa é mesmo. máquina, né, para nossa ferramenta de caminhar, ninguém tem muita paciência nem de levar na revisão e nem de voltar esse olhar para si. Eu antes estava comentando com o Marco que eu me submeti ao exame, né, nessa semana passada. Eu fiz o meu primeiro exame através desse biofeedback Cardio Emotion. As pessoas que me seguem aqui já há algum tempo, elas sabem que eu sou uma pessoa extremamente proativa, às vezes até agitada, mas que estou em busca de um equilíbrio. Então, já há algum tempo eu divido aqui com todo mundo como é que a gente tem ferramentas para ir atrás disso, né? Respiração consciente, yoga. As pessoas que me acompanham me veem que eu estou sempre me metendo em algum retiro, me afastando para ter contato com a natureza. E eu penso que isso tem feito efeito, que isso tem resultado. E eu tenho buscado cada vez melhor. Mas eu fui fazer o meu exame, pensando que talvez, vocês viram que o professor falou entre 0 e 10, eu estava toda na estimativa de ter pelo menos uma nota 7, como qualquer pessoa do colegial. Nessa hora que eu fiz o meu exame, eu estava assim, um pouquinho agitada, que eu estava resolvendo alguns processos, igual como eu estou aqui agora, né, ao vivo. Se eu fizer um cardio emotion, provavelmente eu estou em predominância simpática, né? A simpático, nosso sistema simpático é o que nos acelera a frequência, é o que nos dá rubor. Então, agora eu vou estar em predominância simpática. No momento que eu fiz meu exame, eu também estava, e a minha nota foi 2. E eu fiquei muito frustrada. Mas o aparelho é isso que o Marco falou. Ele, ao mesmo tempo que ele deu esse diagnóstico de que eu estava com a minha variabilidade muito baixa, né? Eu estava em muita simpaticotonia, né? E, ao mesmo tempo, ele começou a fazer, então, esse trabalho, né? Dos 9 passos aí que o Marco falou. E eu fui entrando em maior coerência. Eu terminei o exame, se eu não me engano, com uma nota 7 ou 8, né? Com uma perspectiva de, claro, ir melhorando. E então, assim, foi muito legal experimentar em mim. Primeiro, um diagnóstico de que eu acho que eu estou no caminho certo, mas eu ainda tenho, assim, um caminho grande pela frente. Nós todos, né, Marco? Assim, eu acho que a gente É, nunca vai chegar no total, né? Mas, pegando carona nisso que eu estou contando, teve uma pergunta aqui no Instagram que fizeram assim: o exercício físico é suficiente para ter melhor variabilidade? O exercício somente? Ou nós teríamos que fazer essa coisa mais integrativa, Marco? o exercício ele ajuda a aumentar a variabilidade. O problema é quanto tempo demora para aumentar. Às vezes você tem que fazer muito tempo para aumentar a variabilidade. E por outro lado, a gente fala assim: será que só o exercício reduz o estresse? Ah, eu jogo futebol no final de semana. Ah, é? Tá. E aí você assistiu um jogo de futebol na televisão, os jogadores estão se matando, se batendo um no outro. Então, Competitividade, né? então o que acontece? Quem está dominando nesse momento é o simpático, que é da luta e fuga. Então ele parte para a luta, para a briga. Então, se ele fosse uma pessoa equilibrada realmente, só pelo esporte, ele não tinha isso. Você concorda, né? Então, Concordo. e por outro lado, eu vou falar uma coisa meio pesada, mas quando você faz meditação, quando você faz yoga, essas coisas, a tendência é você ir mais para o parasimpático, diminuindo a atividade simpática. Mas não vai para o equilíbrio. Tenta meditar com o cardiomotion ligado, você vai ver. Você não consegue entrar no equilíbrio. Eu também tive essa informação e fiquei, assim, pensativa sobre isso. Porque eu imaginava que a meditação me levava a uma coerência cardíaca. Não Mas eu fico necessariamente. parasimpática demais, né? Isso. Daí que Num alto acontece, a estado. pessoa fica. Quando a pessoa pratica, fica muito tempo em parasimpático, ela não tem muita energia para fazer as coisas, né? Ela fica bicho grilo, aquela coisa meio zen, que não é natural, não é produtivo aquilo. Sim, Nem tanto simpático, nem tanto parasimpático. Por isso que o cardio traz o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático. Quando a gente tem excesso de parasimpático, você pode ter aquela síndrome vagal, né?
em que a pessoa simplesmente desmaia no meio da rua porque o coração não Não consegue, reagiu, né? não A é, síndrome vasovagal é exatamente isso. O vasovagal. coração não reage a contento, não tem essa liberação simpático-tônica a tempo, e você É, realmente pode perder. Eu é, entendi isso, e eu até entendo o que o senhor falou lá no início da nossa live. O problema não é você estar, às vezes, no simpático, né? Ou às vezes no parasimpático. O problema é você ficar no simpático o tempo todo. Então, nesse isso, momento em que eu fiz o meu excesso. exame, que eu estava com 2, eu estava um pouco agitada, resolvendo umas outras coisas no celular, eu talvez precisasse estar daquele jeito, porque é, às vezes, uma situação proativa. Mas você não pode permanecer ali muito tempo. E o que a gente É. tem visto é que as pessoas têm permanecido no estresse o dia inteiro, a semana inteira, os 30 dias do mês. E a vida vai passando, né? Essa semana, quando eu fui estudar um pouco mais para falar sobre depressão, saúde mental, e eu fui ver alguns trabalhos de alguns psiquiatras, já tem tipos de depressão descritas. A gente acha que o depressivo é aquela pessoa catatônica, né? Já tem tipos de diagnósticos de depressão onde a pessoa, na verdade, se esconde num monte de trabalho. Ela vira um workaholic, Com né? excesso de simpático. Com excesso de simpático e, na verdade, ela está ali com um diagnóstico de depressão, né? É, Está inaparente diante de toda aquela proatividade, diante daquele, né, mostrando serviço e por aí vai. Mandaram uma outra pergunta aqui, se essa variabilidade baixa quer dizer que o coração bate de forma caótica, ou é o contrário? Na verdade, não é muito caótico, né, Marco? O é, caótico seria uma arritmia, gente. Aí, talvez se a gente falasse em níveis, né? A alteração dessa variabilidade do coração que nós estamos dizendo, ela pode predispor a arritmias. Foi o que aconteceu com o Marco. O Marco, na hora isso. que se viu no pico do estresse, ele contou para a gente no início, ele se viu a É, UTI internado com uma arritmia. Mas essa alteração da variabilidade ainda não é esse ritmo caótico, arritmogênico, não é uma arritmia. É simplesmente essa variabilidade que tem que ser regular, mas que, igual o Marco falou, né, ela varia milissegundos entre um batimento e outro, ela começa a variar muito pouco. No início da isso. live, ele falou que a irmã dele estava grave no CTI e o coração sempre 70, sempre 70. Então, diferente, eu sei que isso é uma mudança de paradigma, sabe, Marco? Que os pacientes acreditam que ter aquela frequência do coração certinha é ótimo. Eu tenho É, paciente assim que a pressão dele é 11/8. Se hoje eu medir 10/6, ele fala, mas doutora, é 11 é, por 8, eu tô com a pressão baixa. Ou então, às vezes, vai no 13/8, ele fala, mas nunca aconteceu, eu tenho 10/6. Então, essa frequência que vocês que estão aí, leigos, achando que sempre era bom ser regular, que sempre era bom ser certinha, quanto mais certinha a frequência do coração e menos era variar, pior. Mudou o é. paradigma para vocês hoje. Quanto menos ela variar, maior risco de eventos cardiovasculares. Se hoje vocês aprenderem um pouco que essa verdade e como é que nós temos uma ferramenta que é o Cardio Emotion para trabalhar um pouco isso e quais são as outras ferramentas que a gente dispõe, a live já valeu. É. E nós estamos há 10 anos com o Cardemotion, né? Então a gente tem bastante experiência com ele. Nós já atendemos milhares de pessoas, né? Milhares, talvez, nossos, vamos lá, os psicólogos, os médicos, os psiquiatras, tal, fisioterapeutas e educadores já atenderam mais de milhares de pessoas usando o Cardemotion. Então existe uma experiência muito rica nisso. Mas você falou uma coisa interessante. Mais uma coisa interessante. Você pode ter arritmias na bradicardia e você pode ter arritmia na taquicardia. Sim, Não é assim? Se você tem sim, vários eventos consecutivos, então, é o que você falou, existe um paradigma completamente errôneo sobre isso. E a gente tem que lembrar também que nós temos aquilo que se chama de ciclo circadiano. Nossa pressão arterial é circadiana, nosso batimento cardíaco é circadiano, o cortisol é circadiano, né? O melatonina que induz o sono, os hormônios, ou seja, nós somos circadianos, ou seja, nós não somos uma estrutura estável, não é? Nós não somos um tijolo que não muda nunca.
Nós somos mais para água viva do que para o tijolo. Não, e o senhor tocou no assunto assim que depois de caminhar, eu estou com 25 anos de formada e já sou uma cardiologista tradicional, mas há 12 anos enveredada total na medicina integrativa. Em tudo que eu estudo sobre o corpo, quanto maior a variação, melhor. Então, exercício nunca é bom mesmo. Dieta nunca é boa a mesma. Não dá para você comer todo dia a mesma coisa, que você vai fazer várias deficiências nutricionais, vitamínicas e minerais. Exercício, dieta, esse estresse não pode ficar o mesmo. Então, a gente sai um pouco desse paradigma que quanto mais dentro da caixa, melhor. E hoje a gente está tendo outras possibilidades de saber, de ter diagnósticos fixados por artigos científicos, de às vezes a gente tem que estar mesmo variando, né? Mas eu vou pegar carona nisso, doutor Marco, porque eles me fizeram uma outra pergunta aqui, que eu achei bem interessante. É possível sustentar essa coerência, né? Eu falei que eu fiz o treinamento e eu atingi essa coerência que girou em torno de 7, 8, eu não me lembro. E por quanto tempo eu consigo sustentar essa coerência? Né? Como eu vou perdê-la de novo? Então, eu acho que é uma pergunta extremamente importante essa, extremamente importante. A coerência cardíaca, ela serve para aumentar a variabilidade. E conforme você exercita a coerência cardíaca, você exercita o aumento da variabilidade. E aí, conforme você vai repetindo, você vai aumentando de uma forma crônica, ou seja, ela vai aumentando e vai se mantendo alta, cada vez mais alta. Então, eu vou dar números assim. Vamos medir a variabilidade em milissegundos. De 0 a 50 milissegundos, você tem pessoa com... Quanto mais perto de 0, pior está a saúde dela. Então, a pessoa não está muito bem. De 50 a 100 milissegundos, a pessoa está legal. Acima de 100, ela está muito bem de saúde. O que acontece, então, quando você trabalha a variabilidade? Esse índice ele vai subindo de 40 para 45, para 45, 50, ele vai subindo até o teu nível pessoal. O teu pode ser diferente do meu, pode ser diferente de outra pessoa, mas quando ele chega nesse valor, ele se estabiliza. Então, não é necessário ficar fazendo coerência cardíaca, mas a tua variabilidade aumentou. Por quanto tempo? Os estudos que a gente tem acompanhado, eu falo que até 1 ano, ele se mantém. E a gente fala o quê? A gente fala que tem um ganho de resiliência. Aumento da variabilidade cardíaca é aumento da resiliência. Então, a pessoa passa pela mesma situação que ela passava antes, era extremamente estressante, agora não é mais. Deixa de ser estressante. Tudo isso está relacionado à nossa querida amígdala do hipocampo. Se a gente vai entrar na parte mais assim, agora vai complicar também. Mas essa amígdala, que o corpo amidaloide, né, que se chama tecnicamente, ela tem 12 subestruturas que estão ligadas em diversas outras partes do cérebro. E ela tem como função proteger a gente proteger, né, da sobrevivência. E ela, como núcleo neural, ela aprende, mas de uma forma, às vezes, errada. Como ela faz parte do sistema emocional nosso, do sistema límbico, e conforme a gente vai passando por experiências difíceis da vida, ela vai aprendendo que aquilo faz mal para a tua sobrevivência. Então, ela vai lutando para que você reaja muito intenso em determinadas situações. Então, é a hora que a pessoa fica muito agressiva, e a pessoa fica com essa amígdala desequilibrada, aparece, então, todos esses transtornos que a gente falou, ansiedade, TAG, e aí vai. Isso nada mais é do que uma amígdala muito reativa. Não é uma amígdala... Garganta, né? Não são as tonsilas paratinas. Se nós colocarmos uma seta no olho e uma no ouvido, onde elas se encontram, nós temos uma amígdala do lado direito e uma amígdala do lado esquerdo, né? São esses núcleos neurais cuja função é a sobrevivência, mas está ligado ao nosso aprendizagem emocional. Quando você começa a fazer o cardiomotion, então, esse estado de emoção equilibrada do coração, que o coração se equilibra, existe uma aferência. O que é? Essa informação sobe através do nervo vago até essas estruturas
E daí a amígdala começa a entender que você está em equilíbrio. E toda aquela reatividade excessiva que ela tem, ela começa a reduzir, até que ela entra na normalidade. Então, aí você tem uma resiliência grande. Então, o efeito final do cardiomotion seria fazer com que a reatividade da amígdala abaixe, através do exercício cardíaco. É cardiovascular respiratório. Quer dizer, parece uma loucura, mas é assim que funciona. Quando nós desenvolvemos o cardiomotion, nós fizemos uma revisão de literatura entre 2000 e 2012. Tinham 36 artigos. Nós fizemos uma revisão de 2010 a 2020, só procurando biofeedback cardíaco e ansiedade. Tinha mais de 90 artigos publicados. Se você coloca ainda outras patologias juntas, apareceram mais de 400 artigos em 10 anos. Muita coisa. Incluindo asma, que a asma é do sistema nervoso autônomo. E se a gente prestar atenção, nós temos 10% da população tem asma. E isso aí que você está falando é exatamente, Marco, uma coisa que perguntaram aí, eu ia passar isso agora. Por que a medicina ainda não dá a importância que deveria dar para a variabilidade da frequência, né? Foi a pergunta que fizeram aqui. Eu tenho, assim, alguma coisa. Eu acho que a medicina ainda é a medicina praticada ainda aqui no Brasil, no Ocidente, isso está mudando, eu acredito, mas ainda é a medicina da doença. E nós estamos aqui o tempo todo falando de algo que, às vezes, ainda não trata uma doença. Nós estamos falando de algo que vai repercutir numa doença. Nós estamos falando de prevenção, né? E eu acho que a medicina do Ocidente ainda não tem um olhar para prevenção. Então, nós estamos falando de uma novidade aqui, mas que o Marco já falou, o tanto de trabalho científico que tem, né, nessa última década. Quando eu falo, por exemplo, vamos dar um exemplo banal, ômega 3. Para muito médico, o ômega 3 é uma coisa que não tem nenhum respaldo científico, que está fora de perspectiva. Hoje, por acaso, eu fui no Clinical Trial, é um centro de pesquisa, e temos hoje em andamento 898 artigos com ômega, ou a serem concluídos ou concluindo. Então, não é por falta de embasamento científico, e a medicina não quer falar sobre ômega, não quer falar sobre cardio emotion, né? E nesse livro aqui, olha, ele fala exatamente sobre o ômega 3, que tinha um caso clínico de uma criança que estava extremamente deprimida, que ia ser internada para tratamento. E o médico falou, olha, a última alternativa nossa é o ômega 3. Né? Então ele começou a tomar, parece que, eu não lembro bem, mas alguma coisa como 16 gramas por dia. Dose alta, né? Dose alta. Em 15 dias ele parou de apresentar esses sintomas de depressão. E o cardiomotion, quando você integra isso na medicina, como você falou, é uma medicina preventiva. Não é baseado em remédios. Eu não estou tirando o valor do remédio, porque tem hora que vai precisar mesmo. Sim. Né? Mas se você consegue um modo de autorregulação fisiológica, de autorregulação emocional, é isso usado como medicina integrativa, é tudo de bom. Nós temos uma live que nós convidamos duas dentistas para falar sobre a experiência delas. Ela falou sobre o osso ióide, né, que ele fica, quando está desequilibrado a estrutura, então a pessoa tem retrognatia, respirador bucal, e eles estão usando o cardiomotion para melhorar a respiração da criança. Né? Então, tem aplicações assim, inúmeras aplicações. Eu utilizei também no meu sobrinho, e eu ia falar exatamente isso. A meu ver, para nós adultos, é claro, é de suma importância, mas quando a gente fala de prevenção, eu acho que a gente tem que fazer ali ainda intraútero, se fosse possível, né? Tudo, desde o cardio emotion até ômega, até vitaminas. Quanto mais precoce a gente conseguisse atuar, melhor. Né? Nesse meu sobrinho, eu vi assim que a repercussão foi muito positiva num curto período de tempo, exatamente porque é criança, porque, né, tá muito aberto a todas essas possibilidades, né? Você consegue notar, existe uma pesquisa, Marco, que mostra isso,
que com a criança isso tem uma aplicabilidade melhor ou não? Tem, inclusive, para autismo. Tem experiências com autismo, com TDAH. A pessoa... uma coisa prática, nós fizemos um trabalho numa empresa aqui em São Paulo e os empregados tinham Cardiomotion e eles levaram para casa, porque é para a família inteira o Cardiomotion, né? Então, o que aconteceu? Quando o pai começou a fazer o treinamento, o filho de 8 anos falou: pai, o que você está fazendo? É um treinamento assim assado. Ah, eu também quero fazer. Conclusão, depois de um mês o pai foi chamado na escola, que a diretoria queria saber o que aconteceu com ele, com a criança. Porque a criança começou a tirar nota alta em português, em matemática, parou de fazer bullying, começou a prestar atenção na aula, começou a reequilibrar a pessoa, sem remédio, sem nada, somente fazendo treinamento. Em um mês aconteceu isso. E esse depoimento está relatado por escrito, assinado pelo pai e tudo. E uma moça aqui em Jundiaí, perto de São Paulo, uma professora, também tinha um aluno de 5 anos que era completamente rebelde. No fim, ele começou a fazer o Cardiomotion e começou a se integrar. Se eu for contar toda a história para você aqui. Acredito que até mesmo em grávidas, né? Eles perguntaram aqui agora. A gente sabe hoje das conexões neurais específicas entre a mãe e o feto, né? Hoje a gente já tem assim uma amplitude de, na verdade, o ideal, inclusive, quando uma mulher vai engravidar, é que ela faça uma programação mesmo de uma gestação, tamanha a importância de tudo que ela viveu, ou meses ou anos antes, dos distúrbios vitamínicos. Você acha interessante a grávida fazer? Isso teria repercussão também na coerência fetal? Existe algum trabalho publicado sobre isso? Então, existe sim. Existe, inclusive, entre o dono e o pet, e o cachorro. Quando o dono e o cachorro estão separados, eles estão num sistema mais caótico. Quando eles se aproximam, eles entram em coerência cardíaca. Ai, amo! É, Eu tenho um monte de é. cachorro, então acho que eu fico mais coerente quando eu estou com a cachorrada. Mas, em relação à grávida, você tem absolutamente total razão. Tem trabalhos, e nós temos um mini curso que está disponível, se as pessoas quiserem assistir, a gente está disponibilizando, chamado Filhos do Estresse, em que a gente mostra que sempre com documentação científica, a gente não tem nada que a gente fala que não tem documentação atrás, né? E fala que as crianças das mães estressadas, elas podem nascer e crescer com uma série de dificuldades de aprendizado, de atenção. Elas podem ser ansiosas, agressivas, e aí vai ter uma lista imensa de, vamos chamar de psicopatologias, e além de tendência a diabetes, tendência a hipertensão arterial, tendência. Isso é um estudo bastante interessante, está na literatura. Se as pessoas estiverem interessadas em assistir esse filme, é só entrar em contato conosco, né, que aí a gente pode passar para eles assistirem. Mas, inclusive, fizeram um trabalho assim, pegaram ratazanas grávidas, separaram em 2 lotes. Um deles, um lote foi submetido 7 dias antes do parto, né, delas darem à luz, né, foram submetidos a estresse de contenção. Pegaram tubos de acrílico e colocavam a ratazana lá dentro e tampavam o tubo e ela não conseguia sair. Isso gera um estresse estúpido, né? E ele fazia isso por 4 vezes por dia, durante meia hora. De manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. Depois de 7 dias, quando os ratinhos desceram, eles separaram as ratazanas estressadas e as não estressadas. E separaram os filhos. Então, você tinha o grupo não estressado com filhote não estressado, a ratazana não estressada com filhote estressado, a ratazana estressada com filhote não estressado e assim vai. Então, você tinha 4 conjuntos. São 4 conjuntos. E mostra que os filhos não estressados, filhotes machos das não estressadas, quando colocado frente a ratazanas já moças, né, quando eles já estavam com 28 dias, eles atingiam a maturidade sexual, então eles buscavam as ratazanas moças.
vamos chamar assim. Enquanto que eles estavam estressados, portanto, fazia se era ratazana, se era ratazana, ele ele não conseguia separar. Então ele fala desse trabalho, foi feito aqui no Brasil isso, numa universidade aqui do Sul, que há até problemas de identidade sexual em filhos de mães estressadas, que pode haver, né? Pode ser através, então eles trazem três possibilidades. Uma delas é que o estresse libera o cortisol, e o cortisol entra pelo cordão umbilical, né, e vai até passa pela barreira hematoencefálica, porque é uma molécula pequena, vai lá, ataca o hipocampo, e aí estressa tanto a pessoa que a pessoa começa a ter perdas. E tem estudos mostrando que essas perdas podem chegar a 25% do hipocampo. E se É a muito pessoa sério. continuar, é muito sério isso, se a pessoa continuar num ambiente de estresse, ele não recupera mais esses 25%. Aí dá problema de memória, de atenção. Nossa, né? Então, esse vídeo que a gente tem, essa aula, né, são acho que 6, 7 aulas, já sei que se alguém quiser assistir, está à disposição, fala exatamente sobre isso. Filhos do estresse. E nós fizemos uma publicação em Portugal falando sobre isso também. O prêmio Nobel, né, a doutora Elizabeth Blackburn, quando estudou os telômeros, né, que são as pontinhas dos cadarços, na verdade, a nossa pontinha do nosso código genético, DNA, ela já deixou bem claro, e essa descoberta do telômero foi até prêmio Nobel, de que quanto mais estresse uma pessoa vive, menor é o telômero, maior vai ser o encurtamento dessa pontinha do DNA e menor a nossa sobrevida. E esse estresse, ela até deixa bem claro, isso me chamou muita atenção, que você falou de resiliência mais cedo, não é só o estresse porque eu trabalho demais, não é isso, é como eu lido com o que me acontece. Né? Às vezes, tem muito paciente que não sabe pontuar o estresse. Não, eu trabalho demais, eu corro para lá, eu corro para cá. O estresse não está ligado só a trabalhar demais e correr para lá ou para cá. Está ligado a como você lida com isso, né? Qual é a capacidade adaptativa que você tem para passar por isso? Você está em coerência, você está em estado de equilíbrio. Nós nascemos e vivemos aqui para trabalhar. Ô, Marco, nós estamos, acho que 1 minuto e meio de Instagram. O Instagram nos corta depois de 1 hora. Eu vou querer te agradecer imensamente a todos que estão aqui conosco pelas perguntas, pela participação. Queria de antemão me desculpar pelo início da live, pela microfonia. A gente estava tentando transmitir em outras redes, infelizmente não deu certo, mas foi problema resolvido. Ao vivo é assim mesmo. Marcaremos outras. Foi um prazer enorme ficar aqui conversando com você. Eu acho que tem muito assunto que a gente pode conversar, né? Nossa, teve um monte de pergunta que, infelizmente, a gente não conseguiu responder hoje, mas teremos outras. Uma boa noite aí para você, Marco. Queria te parabenizar pelo assim, dentro do nosso Brasil, a gente ser empreendedor, a gente fazer pesquisa, a gente correr atrás é difícil, nós sabemos. Então, assim, queria te parabenizar mesmo por essa ferramenta que é o Cardio Emotion. Eu e acredito que toda essa comunidade aqui que vamos ganhar com isso, temos mais a que te agradecer. Entendeu? Nós aqui que agradecemos o seu convite, estamos muito lisonjeados de falar com você. Voltaremos em outras. Isso. Né? Uma boa noite, gente. Boa noite, Marco. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa quinta-feira. Até a próxima, Marco. Até a próxima.